Olá, meus amigos da Fraternidade Espírita Rafael. Meu nome é Ricardo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês para mais um Evangelho da Casa. E antes de começarmos as reflexões baseadas no Evangelho, vamos nos envolver no momento de oração, elevando os nossos pensamentos e colocando em nossa mente a imagem de um botão de rosa branco que vai recebendo as bênçãos e as luzes que recaem do alto, iluminando assim toda a nossa mente, todo o nosso corpo, refazendo as nossas energias e permitindo que possamos dar prosseguimento a este momento. Vamos agradecer o nosso anjo protetor, que está conosco sempre, nos intuindo, nos dando força, nos fazendo compreender esta jornada evolutiva. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, e a Ti, Maria, nós lhe rendemos graças, te agradecemos por nos colocar em Teu colo de mãe, te agradecemos por nos envolver em Seu manto de luz, e te pedimos nos leve até a presença de Jesus de Nazaré. Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome e te agradecemos a oportunidade que temos de aprender com Seu Evangelho, de vivenciarmos esta oportunidade bendita da evolução na Terra. A Ti e ao Pai nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feito, Pai, a Tua vontade, aqui na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações, livrando-nos, Pai, se possível, de todo mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Hoje eu vou fazer o Evangelho baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou abordar, dentro do tema principal desse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, vou abordar o tema perda das pessoas amadas. Só relembrando um pouco do Evangelho de Jesus, Mateus nos narra o Sermão do Monte, que é um dos ensinamentos importantíssimos da doutrina cristã, onde Jesus começa o sermão falando dos bem-aventurados. Eu vou falar apenas 3 bem-aventuranças. Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sentem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os puros de coração, pois herdarão a terra. Essas são algumas das bem-aventuranças, e eu quero me deter no bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nos dias de hoje, nós temos, ou estamos vivendo, a situação pandêmica, vocês sabem, eu não preciso me ater a isso, e que dentro dessa característica atual, estamos vendo a morte de muitas pessoas. E este momento de morte a gente sempre imagina que não venha nos afetar diretamente, e aqui eu estou dizendo tanto do ponto de vista de afetar a nós mesmos, ou, e é o que é baseado o tema, de afetar aqueles que nós amamos. Nós sempre queremos a proteção e o afastamento dessa situação o máximo possível de nossas vidas. E é claro que quando somos acometidos por este tipo de situação, ou esse tipo de notícia, muitas vezes abrupta à nossa vontade, nós sofremos com isso.
e não seria diferente. E aqui não importa qual é o conhecimento espírita que tenho ou qual a religião a que pertenço, a morte ou a perda de uma pessoa amada sempre vai fazer com que tenhamos o sofrimento. E vamos chorar, é natural. E é sobre isso que eu quero falar um pouco inicialmente, sobre o sofrimento. O sofrimento, ele está presente em nossa vida como sendo sempre um momento onde somos impactados em nossos sentimentos. E esse sofrimento, então, faz com que possamos ter a oportunidade de enxergarmos o cenário que isso está acontecendo e temos a oportunidade de vermos como é que vamos agir, como é que vamos entender esse sofrimento. Por incrível que pareça, o sofrimento ele tem começo e fim. O começo não é determinado por nós. Muitas vezes somos afligidos pela notícia de uma perda de alguém que amamos e o sofrimento não escolhe nem dia nem hora para nos abater. Então, o início do sofrimento para nós é uma surpresa. Mas o fim do sofrimento, ele é ditado por nós mesmos. Então, cabe a mim dizer qual é o tempo de duração desse sofrimento. E é aqui que eu quero me ater. Muitas vezes nós, quando perdemos uma pessoa que amamos, nós colocamos alguns questionamentos. Por que Deus me tirou essa pessoa? Por que Deus levou ela ou não levou a mim? Por que Deus levou uma pessoa tão jovem? Ou por que Deus levou uma pessoa tão boa e não se levou pessoas não tão boas assim? Ou pessoas que estão doentes? Ou pessoas que estão no avançar da idade? Muitas vezes nós questionamos os desígnios de Deus porque não queremos que aquela notícia impactante fosse verdadeira, porque não aceitamos perder a pessoa ao qual temos tanto amor, temos tanto afeto, e muitas vezes ao qual ainda somos tão dependentes. E esse é o primeiro ponto de nós prolongarmos o sofrimento. Infelizmente, nós enxergamos apenas uma parte da história, apenas um trecho do filme que é narrado todos os dias em nossas vidas. E essa narrativa nós não conhecemos em sua totalidade. Então não sabemos o porquê dos desígnios divinos, do chamamento de Deus para o retorno à pátria celestial daqueles que são acometidos pela sua vontade. Quando nós não aceitamos essa situação, nós começamos a prolongar o nosso sofrimento. Quando nos revoltamos com essa situação, nós começamos a prolongar o nosso sofrimento. O sofrer do impacto realmente nos faz repensar. Então eu quero colocar aqui para a nossa reflexão. Por que nós não aceitamos a morte de alguém? Muitas vezes a gente pode dizer que
essa pessoa teria tanto a ser feliz aqui ao nosso lado. Como é que nós podemos afirmar isso? Muitas vezes nós dizemos que essa pessoa teria tanto a ensinar e a mostrar para nós novos caminhos. E novamente a reflexão é a mesma. Como é que nós temos tanta certeza? Muitas vezes nós dizemos que esta pessoa a qual perdemos, ela não merecia isso, não merecia a morte. Como é que nós temos tanta certeza nos desígnios de Deus? Aquilo que muitas vezes enxergamos com bons olhos, pode ser que não sejam tão bons assim. E aquilo que nós enxergamos com maus olhos, pode ser que não seja tão mal assim. Infelizmente, nós apenas conhecemos uma parte desse filme. Um outro ponto importante a considerar dentro da reflexão, geralmente eu sofro muito mais quando eu vejo o outro sendo fator de posse. E nós temos que lembrar que nós não temos posse de nada. Nós não temos posse de nada do ponto de vista material. Essa posse é transitória. Então, meu carro é transitório, minha casa é transitória, meu emprego é transitório, enfim, tudo que é matéria é transitória, como eu também não tenho posse do outro. Meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, minha esposa, meu esposo, tudo isso não é posse. Eu não sou dono do outro. Eu só sou dono de mim mesmo. E quando eu falo de mim mesmo, eu estou falando do ponto de vista espiritual, de quem eu sou espiritualmente falando. Então observe que quando eu tenho, ou quando eu projeto a posse no outro, do outro, eu vou sofrer mais, porque eu perdi, além de uma pessoa que eu amo, eu perdi a minha posse. Como eu posso viver sem essa posse? E aqui é que eu quero refletir um pouco. Imagine o seguinte: Deus, quando nos permite virmos a estar unidos, vivenciando essa oportunidade de vida, e coloca todos nós numa mesma família, Deus está, como exemplo, colocando todos dentro de uma gaiola, como se fôssemos pássaros. Então Deus coloca o passarinho pai, o passarinho mãe, coloca os passarinhos filhos, e assim a gaiola vai enchendo de pássaros unidos pelo amor familiar. E eu, então, como pássaro dentro dessa gaiola, considero o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. E em determinados momentos da história, Deus abre a gaiola, pega um pássaro e permite que ele possa voar. Ele dá liberdade a um pássaro que está dentro daquela gaiola conosco. E qual é a minha posição, então, dentro dessa gaiola? Vendo que aquele que eu amava bateu asas e voou. Será que é digno da minha parte
me pegar nas grades da gaiola e dizer: volte aqui, pássaro. Eu não quero ver você livre, eu quero que você esteja aqui dentro desta gaiola comigo. Seria justo isso com o pássaro que conseguiu a liberdade? Não é justo. Por que eu quero manter preso aqueles que conseguiram a liberdade dada por Deus? Então, dentro dessa reflexão, eu sei que perder pessoas próximas e amadas, e eu, claro, como todos vocês, já vivi essa situação. Perder essas pessoas amadas eu deveria aceitar. Aceitar no sentido de que Deus está permitindo que este ser que eu estou perdendo está tendo a oportunidade de estar livre. Que esse meu sofrimento, ele é natural, mas que depende de mim encerrar esse sofrimento. Então, quando eu consigo entender e aceitar a perda da pessoa amada, eu consigo acabar o processo de sofrimento. E aí o que vai ficar são as lembranças. É claro que irá ficar a saudade. É claro que eu vou a cada momento me recordar de uma ou outra situação que me dá vontade de chorar, que me dá aperto no peito, mas isso não é sofrer. O sofrer é quando eu carrego dentro de mim aquele sentimento pesado, angustioso, aquele sentimento, às vezes, de revolta. Então, isso eu tenho que deixar de lado. Perder pessoa amada não é fácil, mas eu tenho algo a considerar. Se eu realmente amo aquela pessoa que se foi, que o meu sentimento não seja de aprisioná-la aqui comigo. Eu não tenho posse dessa pessoa. Permita que ela siga a sua trajetória de momento livre espiritual. E vamos fazer com que a memória dela seja glorificada por Deus, por Jesus e por nós, sem posse. Que nós possamos aceitar os desígnios de Deus. Que possamos compreender que ainda somos apenas um pequeno trecho de um filme gigantesco. E que as oportunidades de reencontro, de vivência e de tudo mais ainda nos está reservado. Que possamos refletir sobre isso e, aproveitando esse momento, vamos nos colocar em oração. Aproveitando o amor que se faz presente dentro da sua casa, do seu coração, deste Evangelho, e vamos distribuir amor a todos aqueles que sofreram perdas, a todos aqueles que partiram para uma outra vida, a todos aqueles que nos cercam. Que nós possamos amar incondicionalmente e que possamos seguir a nossa trajetória com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais.